Flamengo favorito, sim, pelo time que tem, pelo plantel que tem, né? Sem falar dos jogadores que chegaram, né? Com o plantel atual, né? Um time bem mais ajustado que o Atlético passando por um momento aí complicado, né, Léo? Negócio de pagamento, parece que a gente está voltando aos anos 90 aí, 2000, né? Jogador com salário atrasado, enfim, uma coisa que a gente... Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Flamengo favorito, sim, pelo time que tem, pelo plantel que tem, né? Sem falar dos jogadores que chegaram, né? Com o plantel atual, né? Um time bem mais ajustado que o Atlético passando por um momento aí complicado, né, Léo? Negócio de pagamento, parece que a gente está voltando aos anos 90 aí, 2000, né? Jogador com salário atrasado, enfim, uma coisa que a gente antes era impensado, né? A gente agora, antes que era uma coisa, desculpa, antes era uma coisa normal, passou a ficar impensável no mundo de hoje, infelizmente. Ainda tem clubes, né, com essa ideia. Contratam jogadores sem ter a condição de pagar e aí fazem um tumulto interno. E o Flamengo, hoje, né, Léo, graças, né, às vitórias, né, e não às ações internas, né, graças às vitórias, como sempre, né, fica em paz. Aí começa a se falar na chegada de jogadores, como o Flamengo está fazendo, jogadores, na minha opinião, de grande capacidade, tornando o Flamengo mais forte ainda. Enfim, para essa partida, mesmo sem as contratações, o Flamengo, para mim, tem uma vantagem bem grande. Né? Joga em casa, Maracanã, querendo ou não, Léo, a partida de domingo, por mais que não tenha sido um jogo tão espetacular do Flamengo, mas o Flamengo vence, isso fica na cabeça do adversário, e aí, até a nível de estratégia, o Cuca, né, deve estar pensando por que eu posso fazer para sair um pouquinho desse lugar comum, porque apesar de eu até ter jogado bem, né, não conseguiu vencer. E o Flamengo também não jogou, para mim, fez um jogo talvez até um pouquinho pior que o Atlético, vamos dizer assim, mas nada demais, e consegue vencer, né, com uma jogada de bola aérea, que o Flamengo é muito forte na bola aérea, né, e acaba vencendo o jogo. Vamos aguardar um jogo interessantíssimo amanhã, né, para a gente poder observar e ver o Flamengo, né, passando, e aí, Léo, tem mais aí, juntando tudo, já serão 10 dias ou um pouquinho mais dos jogadores que chegaram, quem sabe já teremos algum atleta pronto, né, para a partida de volta lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. É a partida essa, né, que vai ser bem pegada. Deixa eu só tirar o áudio aqui vazando aqui. Desculpa, galera. A gente vai acompanhar aqui a live no YouTube. É a partir dessa que vai ser pegada pra caramba, né? Vai ser bem pegada, vai ser um jogo muito duro. Acredito que esse jogo do fim de semana passado pelo Campeonato Brasileiro vai levar um Atlético amanhã aqui no Maracanã muito forte, professor. Vai ser um Atlético bem estratégico para tentar, no meu entendimento, professor, fazendo uma leitura rápida, até mesmo porque se trata de um mata-mata, voltar vivo para Belo Horizonte, né? Voltar realmente de forma, vamos dizer assim, podendo reverter o placar, uma desvantagem de um gol. Olhando o time que enfrentou o Atlético no fim de semana, professor, faria alguma modificação ou entraria com aquele mesmo time com uma postura diferente, professor? Léo, o Flamengo, Léo, para mim, ele tem um grupo muito bom de atletas, né? E as trocas, né, dependendo, lógico, a gente sempre depende do rendimento dos atletas. Léo, está tendo até essa resenha, né, dos torcedores flamenguistas, né, do que fazer, poupa jogador, não poupa jogador. Eu já falei isso aqui, eu acho que o Flamengo não tem que poupar ninguém. É lógico, tendo inteligência e sabendo que tem um jogador com a possível probabilidade de lesão, né? Que hoje você tem exames, mas independente dos exames, você e seu atleta, e tendo o atleta inteiro, Léo, bota para jogar. Bota para jogar, mantém o padrão. O Flamengo, para mim, não sei se você concorda, o Flamengo tem um jogo bacana de bola de pé, mas precisa criar, para mim, mais alternativas na área do adversário, perto do gol do adversário. O Flamengo tem muita dificuldade na finalização perto do gol. O Flamengo chega pouco. A gente comenta também muito do Bahia, né? O Bahia consegue chegar bastante e não consegue fazer os gols. O Flamengo não. O Flamengo tem dificuldade de chegar. Até porque, quando consegue chegar, devido à capacidade de seus atletas, na maioria das vezes consegue fazer os gols. Então, tem uma diferença aí da qualidade dos atletas. O Flamengo tem uma qualidade muito grande, então o Felipe, eu já falei aqui, galera, isso não é crítica, não é defeito, isso é característica. O Felipe, para mim, tem uma característica muito grande de estruturar muito bem o setor defensivo do time, e não é à toa que o Flamengo, né, tem a defesa menos vazada, né? Apesar de ter o ataque mais positivo, na minha opinião, pelo time que tem, pela qualidade que tem, poderia ter muito mais gols.
Então, criar isso, eu sei que é difícil, né, num calendário louco, insano, onde você não tem tempo de trabalhar, mas conversa com os jogadores, bota no campinho, explica a movimentação, você vem para cá, você cai ali, abre espaço por aqui, a gente ocupa esse espaço com esse jogador A, B, C ou D, junta os seus homens de meio ali, que são mais criativos, e os homens de ataque, para você criar conexões, né, movimentações. Fora isso, Léo, é deixar sempre, né, eu falo sempre isso, o treinador vai montar, vai estruturar, é tática, é conceito e tal. Quem resolve são os caras dentro do campo. Mas você não pode ficar sempre à mercê dessa qualidade. É óbvio que você conta com elas, mas tem jogos, Léo, que contra o Flamengo, principalmente. O Flamengo tem que ter esse entendimento de que, na maioria dos jogos, você vai pegar times com linhas baixas, de 5 jogadores, 6 jogadores, fazendo linhas pesadas, muito juntas, e é difícil de entrar realmente, mesmo com muita qualidade. E hoje, você olhando assim, você tem muita qualidade, na maioria dos clubes, isso aí não é no Flamengo, é no mundo, pelos lados. E pelos lados você está um pouco mais longe do gol. E quando você consegue, no 1 contra 1 ali, a vantagem, a área está muito congestionada. Então, você tem que criar algumas ideias, às vezes fingir que vai entrar na área, dar uma jogadinha para trás, alguém que venha de trás para fazer uma boa finalização. Enfim, tem muita coisa a ser feita. Mas eu acho que a capacidade dos jogadores do Flamengo ela é muito grande e com as ideias do Felipe, que tem que ser colocada, para mim, mais em prática, nesse setor ofensivo, acho que o Flamengo tem muito a melhorar. A entrada agora desse menino, né, do Lino, né, um jogador de 1 contra 1, um jogador que joga por dentro, jogador que finaliza, pode dar um up para o Flamengo. Porque, infelizmente, você olhando hoje os jogadores de beirada, Michael mal, Cebolinha mal, Bruno Henrique não está tão bem, né? Tanto que o Bruno Henrique vem jogando até um pouquinho mais para dentro para fazer uma dupla com o Pedro, né? O Plata e o Luiz Araújo jogam bem, só que os dois jogam na mesma posição. E aí, quando você quer botar os dois, você tem que tirar um pouquinho da sua zona de conforto e aí complica um pouquinho mais. Mas, independente disso, Léo, é um grande time, é um elenco muito forte e agora vai ficar mais forte ainda. E o Flamengo, para mim, é muito favorito nesse jogo com o Atlético e tem tudo, né? Para não só contra o Atlético, mas na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, brigar pelos títulos. Boa, boa. E até dentro disso, né, professor, sempre tem uma rivalidade sempre muito grande diante desse Atlético Mineiro, né? E é um Atlético que vai certamente vender muito caro nessa passagem, né, do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, é um Flamengo muito favorito, professor. Se fizer a cartilha direitinho, tem grandes chances do Flamengo conquistar essa Copa do Brasil mais uma vez, né? Eu vi até um torcedor, professor, desmerecendo a Copa do Brasil, falando que é um campeonato, é um carioca inchado. É um carioca com mais times, né? É uma competição charmosa, é uma competição que dá muita grana, e é uma competição que já dá uma vaga também na Libertadores de forma direta, né? É uma competição dentro das 3 que o Flamengo está disputando, a que se deve dar menos valor, professor, olhando essa Copa do Brasil, a importância dessa competição? Ah, Léo, sei lá, cara, não sei se eu estou errado, mas eu não consigo fazer esse peso, cara. Eu sei, eu entendo perfeitamente. Você ganha uma Libertadores, você se qualifica a jogar o Mundial. Hoje, ganhando a Libertadores, você classifica para jogar aquele Mundial que vai ter agora de 4 em 4 anos. É bacana pra caramba. Ganhar um Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, mostra o quê? Um equilíbrio da sua equipe, né? Porém, Léo, são títulos, Léo. São títulos. Imagina você hoje num Flamengo, você estando ali como atleta, como dirigente, ou seja, dentro de um clube de regata do Flamengo, como funcionário de qualquer setor, você fala, caramba, cara, a gente ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e ganhou um brasileiro. E um carioca. Isso aí não tem preço, Léo. Isso não tem preço. Então, eu não vejo isso. Se eu tenho algum poder, se eu estou dentro de um Flamengo como algum cara muito grande que tem o poder de passar para os meus funcionários, para os meus atletas, para o clube, eu vou passar sempre mentalidade vencedora. E o que é mentalidade vencedora? O Flamengo joga amanhã com o Atlético Mineiro. O que temos que fazer com o Atlético Mineiro? Olha, esquece a competição, temos que ganhar. Se final de semana é contra o Ceará, esquece a competição, o Flamengo tem que ganhar. Tem que criar essa cultura e essa mentalidade vencedora. Porém, você já vê lá no início o Boto falando que tem que buscar um campeonato brasileiro. Eu entendo. Por quê, Léo? Porque, querendo ou não, Léo, se você, como você falou, torcedor falando que a Copa do Brasil é inchar, beleza. Se o Flamengo perde a Copa do Brasil, vai ter encheção de saco. Mas aí, mas ainda tem a Libertadores e tal, tal, tal. Aí o Flamengo não ganha a Libertadores, vai ter encheção de saco. Mas aí sabe qual vai ser a resenha? Não, o Boto falou que a nossa
o nosso foco é o brasileiro. O brasileiro acaba no final do ano. É a última competição. Ou seja, teoricamente, você passa o ano todo, mesmo com algumas turbulências, em paz, porque o seu objetivo é o brasileiro. Então, a Libertadores estava no projeto? Estava, mas se não ganhar, está no projeto não ganhar. Vamos dizer assim. Copa do Brasil, se não ganhar, está no projeto não ganhar também. A gente não falou que iria ganhar. Nosso foco é a Libertadores. Porém, Léo, eu acho que é muito pouco, muito pequeno para um Flamengo com toda a sua capacidade econômica e com os atletas que tem. E hoje você precisa disso. Então, você cria um elenco pesado, um elenco forte, para quê? Para que você possa ter superioridade em cima dos seus adversários. Onde você fala assim, caramba, perdi um Jorginho num jogo, aí entra um Saúl Mingues. Perdi um Bruno Henrique, aí entra o Lino. E assim é o Flamengo. E assim é o Flamengo. Então, não tem que escolher, tem que jogar. E apontar sempre, o Felipe fala isso, tomara que ele continue fazendo isso. Apontar sempre o próximo jogo. Qual é o campeonato mais importante do Flamengo hoje? Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo joga vários campeonatos, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. O jogo que vai ser jogado na semana é um campeonato do Flamengo. E, afim, lá na frente, ver o que conseguiu conquistar. Boa, boa, bacana, perfeito, professor. 120 aparelhos conectados e só temos 51 likes, galera. Essa conta não tá fechando. Vamos fechar essa conta legal, né? 120 aparelhos. Vamos chegar aí a 100 likes? Eu acho que dá, né? 110, 100 likes, eu acho que dá pra gente chegar, porque ajuda pra caramba. Temos aí 14, 15 minutos agora de live. Né? Se a gente aumentar rapidinho essa quantidade de likes, o YouTube espalha o nosso conteúdo. Eu sei que é chato, às vezes, a gente parar para pedir like, mas é a forma de vocês nos ajudarem. Além da visualização, além de mandar mensagem, além de interagir com a gente aqui, porque a live ela é compartilhada, não é só eu e o professor, nós fazemos a live com vocês. Esses likes e principalmente as inscrições e os compartilhamentos são importantes pra caramba para o nosso crescimento. Então, vamos subir os likes aí, porque ajuda demais, demais. Você não vai ver a gente pedindo superchat. Se você quiser mandar e puder, vai ser muito bem-vindo, sem hipocrisia nenhuma. A gente não fica pedindo aqui superchat, pix, nada disso. A gente só pede uma participação de vocês, deixando o like, se inscrevendo e quem puder compartilhar, ajuda pra caramba o nosso trabalho. Valeu? Vamos seguindo aqui a nossa resenha. Deixa eu dar um bom dia pra galera que tá chegando. Chegou uma galera nova aí, né? Vou dar um bom dia pro meu parceiro Drauz. Bom dia, Drauz. Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Uma ótima quarta-feira, meu parceiro Flávio Tigrão. Grande abraço, meu parceiro Flávio Tigrão, meu camarada Flávio Cardoso, diretamente de Aracaju, Terra Boa, Aracaju. Um grande abraço aí pro meu parceiro Flávio Cardoso, minha amiga Ingrid, bom dia, Ingrid, seja bem-vinda, tá bom, minha amiga? Meu camarada Antônio Ferreira, bom dia, Léo, saudações, Lavras, Minas Gerais, um grande abraço para você. Meu parceiro Eliseu, tamo junto, meu irmão, grande abraço pro meu parceiro Eliseu, bom dia, Léo, bom dia, mestre Buarque, ganhando a Libertadores, teremos um grande problema de calendário para ir ao Mundial, verdade, o Intercontinental, né, o Eliseu? O Intercontinental no fim da temporada. Perfeito. Meu parceiro Márcio Santos. Tamo junto, meu irmão. O cruzeirense mais rubro-negro que nós temos aí, diretamente de Itaúna. Tamo junto, Márcio. Grande abraço para você. Meu parceiro Faber Player. Bom dia, Léo. Bom dia, Faber. Grande abraço para você e meu camarada VM flamenguista. Saudações rubro-negras. Bom dia, muito bom dia para você, meu parceiro VM flamenguista. E vamos seguindo aqui a nossa resenha. E, professor, o senhor falou sobre essa questão do Samuel Lino, né? Samuel Lino chegou, foi apresentado. Rapaz, o voo dele demorou para caramba, professor. Estava marcado para chegar 9h35, parece que o Samuel Lino foi chegar por volta aí de 1 da tarde. Enfim, o negócio ontem atrasou todo mundo. A galera lá do BTB Esporte, né? Eu cheguei para fazer o jogo do Fortaleza à noite, a galera tava sem comer, sem dormir, porque chegou cedo e o voo do Samuel Lino demorou pra caramba. Mas enfim, Samuel Lino chegou, professor, e traz com ele essa expectativa de ser um jogador desequilibrante ali pelo lado esquerdo. O senhor até falou sobre isso, né? Sobre essas defesas fechadas que o Flamengo pega, velocidade, trabalhar bem essa posse de bola, mas o drible que tem o Samuel Lino, ele é muito importante para quebrar toda essa estrutura defensiva do adversário. É um Samuel Lino que chega com esse status de titular, até pela grana que foi investida no Brasileiro, professor? Ah, Léo, hoje olhando assim o Flamengo, sim. Olhando o Flamengo, sim. Olhando o que ele já fez, você fazendo comparações com o que o Flamengo tem, com o maior respeito a quem está lá, ele está acima. Ele está acima e, Léo, é o que fala. Hoje, Léo, o futebol, você olhando assim, essa dificuldade que a gente acabou de falar aqui, das linhas baixas, muita gente fechada, dobra de marcação, esse jogador ele é extremamente importante. É o melhor antídoto para você quebrar a linha adversária, é o drible.
É a capacidade técnica. Você, com um balanço, você tira o seu jogador na movimentação de uma cobertura, você já quebra a movimentação da estabilidade defensiva do adversário, já saem das suas posições, e aí você começa a ter vantagem em cima do seu adversário. Então, Léo, é um jogador extremamente qualificado, extremamente forte, né? E hoje o futebol brasileiro, lógico que é o mundo, né? Mas esse calendário insano, quem não tem força, Léo, não consegue jogar. Quando não consegue jogar, que eu digo, sequências pesadas, vários jogos, entendeu? Consegue atuar, mas vai estar sempre entrando, não conseguindo dar sequência. Você pode ver, Léo, que pelo que a gente vem vendo no Flamengo, o Danilo e o Alexandre, que são jogadores de força, jogadores consagrados, mas você é resistente, você continua resistente, mas o nível de força sua vai caindo, eles vêm sofrendo com pequenas lesões, nenhuma lesão muito grave de ficar um tempão fora, ainda bem, mas a musculatura, ela sente, né? E aí você acaba ficando fora de jogos. Então, é um jogador muito forte, muito preparado, e acredito que vai ajudar muito o Flamengo na sua conexão de jogos ofensivos, de ideias ofensivas com a qualidade desse atleta. Então, para mim, Léo, ele chega, veste a camisa, estando pronto, é titular do time aí pelo lado esquerdo, né, onde ele se sente mais à vontade, né? Joga também por dentro, mas é um jogador muito interessante que vai ajudar muito o Flamengo nas suas ideias de construção ofensiva para ter um melhor aproveitamento, né? Uma melhor capacidade de fazer gol nos seus adversários. Boa, boa. E até aí dentro disso, né, professor, dá um bom dia, um beijo no coração da minha amiga Erenice, né? Um grande abraço para você, tá bom, minha amiga? Muito bom dia, seja bem-vinda, meu parceiro William Hatch, né? Tamo junto, William, grande abraço para você. E, professor, eu tava pensando isso aqui, parece que o Eliseu leu o meu pensamento, né? Aqui, ó, Jorginho e Samuel Lino é um exemplo como a nossa base não é aproveitada, né? Fechar os jogos, jogadores e promessas com o estadual, Copa do Brasil poderia ser uma saída, né? Dar mais rodagem a esses jogadores dessas competições não tão fortes, né, professor? O estadual, né, seria, de repente, até para você aproveitar mais esses jogadores, ou acontece, de fato, o senhor que é um baseiro, o senhor que passou mais de 20 anos no Flamengo formando jogadores, acontece isso, do jogador não maturar no clube e maturar fora, né? Como acontece com o Samuel Lino, que teve uma passagem na base do Flamengo, mas não foi aproveitado, colocado no time de cima, professor. É uma ideia, mas é muito, Léo, e isso eu sei porque eu participei, é muita pressa. É muita pressa, é muita gente querendo achar craque de 16 anos. Craque de 16 anos, Léo, são raros, são poucos. E aí o jogador tem aquele momento, e eu falo isso aqui, que o mais recente, e eu participei ali, né, do processo, né, que eu estava no clube do Paquetá, né, o Paquetá era questionado o tempo todo. Ah, no Mirim não jogou, no Infantil não jogou, no Juvenil não joga. Né? Na época eu estava no Júnior e era do Juvenil, cheguei a utilizar em algumas competições, como Campeonato Otávio Pinto Guimarães, que eram umas competições menores, para já dar rodagem, era ele, era o Matheus Sávio, né? O Léo Duarte, eram jogadores que eu utilizava nas competições mais internas, né? Para já dar rodagem a esses meninos, já mesmo estando no Juvenil, para jogar no Júnior. Só que a galera fica o tempo todo achando que esse cara com 16, 17 anos já tem que pegar a camisa 10, que foi do Zico, entrar no Maracanã com 70 mil pessoas e desfilar no Maracanã, fazer partidas espetaculares. E não é assim. Então, eu vejo isso como um investimento e a pressa de querer descobrir, de querer achar o grande talento. Cara, o Flamengo tem dinheiro, faz investimento, espera o desenvolvimento do atleta. A não ser que ele, como veio para o Paquetá, para o próprio Vinícius Júnior, uma proposta financeira que aí não tem jeito. Ele começa realmente a formação aqui e vai terminar lá fora. O Samuel Lino, eu não sabia, eu não lembrava, você não lembrava, ninguém lembrava que esse menino passou no Flamengo. Entendeu? Por que será que ele foi mandado embora? Por pressa, por má avaliação? Não sei, eu não estou criticando ninguém. Mas eu vejo o seguinte, cara, um menino que está num clube ali desde os 12, 13 anos, 11 anos, e vem passando categoria a categoria, você sabe muito bem a dificuldade que é isso. Chega num sub-20, cara, espera um pouquinho, deixa ele lá, não está perfeito, espera um pouquinho. Cara, chegou no final da idade ali, estourou a idade, como a gente fala, não conseguiu performar, aí você vê, coloca em outro lugar, ou até com 18 anos, 19 anos, está ali como um terceiro reserva, tenta colocar num time aqui do Rio de Janeiro, para jogar uma outra divisão, para o jogador ver se desenvolve, traz de volta. O Andrade,
né? Grande craque do Flamengo. O Andrade, há anos atrás, gente. Imagina futebol da Venezuela, anos atrás. O Andrade saiu do Flamengo e foi emprestado para a Venezuela. Jogou na Venezuela, voltou e se tornou o jogador que se tornou. Entendeu? Então, cara, se fosse hoje, talvez tivessem meio que já liberado o Andrade para a Venezuela, vai embora, sai daqui e não voltaria. Então, tem que ter essa transição, tem que ter calma, Léo, porque, na minha visão, olhando o universo Flamengo, é um investimento muito barato. Muito barato você ver se esse jogador vai performar, vai maturar. Eu já falei isso aqui, e aí não é o Marcelo que está falando, são estudos. Nem todos maturam com 19, com 20. Cada um tem seu tempo de maturação. Tem jogador que matura com 19, tem jogador que vai maturar com 22 anos. E aí ele vai estar mais pronto, mais seguro para desenvolver seu futebol. Ah, Marcelo, vai ficar esperando até 22 anos? Não sei. Se você vê um futuro potencial nesse atleta, por que não? Empresta uma vez, empresta outra vez, para ver o desenvolvimento desse atleta. Se não, Léo, está aí. Pagou agora 22 milhões de euros, né, pelo Samuel Lino, um jogador que era do Flamengo. Então, cara, tem alguma coisa no processo aí, não falo de culpas, mas alguma coisa que tem que ser melhor feita, né? Melhor estudada e ter um pouco menos de pressa para que essas coisas não aconteçam. É óbvio que mesmo você fazendo tudo isso, vai acontecer. Ninguém é infalível de ter aquele olho de lince e falar assim, não, o Marcelo, quando olha, é certo que o jogador vai. Isso não existe. Isso não existe. Eu tenho uma visão, você vai ter outra, a gente vai acertar, a gente vai errar. O que eu discordo muito é a pressa. E está aí o Samuel Lino, Richard Rios. Ah, o Richard Rios lesionou e depois... Espera. Foi feito um projeto para esse rapaz. E ele saiu quase que de graça, se eu não me engano, para o Guarani. E aí o Palmeiras detectou no mercado, foi lá e pegou. Então, cara, eu acho que tem que ter calma, paciência, porque é um investimento numa base como um todo muito grande, mas muito pequeno em se tratando de 1, 2 jogadores nesse universo de jogadores que um clube como o Flamengo forma. E até dentro disso, né, professor, dentro dessa análise que você faz, né, sobre as saídas desses jogadores, né, falando especificamente do Samuel Lino, ele sai do Flamengo, faz ali a sua carreira em Portugal, depois vai para a Espanha. Esse montante de grana investida no Samuel, a pressão que se é jogar no Flamengo e envergar essa camisa pesadíssima, pode fazer com que o Samuel Lino, nesse início, tenha dificuldades, professor, em realmente buscar esse protagonismo, porque essa contratação não é para só dar assistência, né? É para realmente ser um jogador de protagonismo nesse ataque do Flamengo. Você acha que essa pressão pode atrapalhar o menino a se desenvolver, a colocar todo o seu potencial para fora e ser de fato um jogador a marcar a diferença pelo lado esquerdo da equipe do Felipe Luiz? Ah, Léo, é um peso, né? É um peso. Primeiro, né, estar num Flamengo. Né? Estar num Flamengo já é bem pesado você vestir essa camisa, ter o desempenho. E a nível de valores, a nível do que a galera vai falar, e você sabe muito bem, aquelas 70 mil pessoas que vão estar no Maracanã vendo o jogo, a sua grande maioria, além de olhar o campo, vai falar assim, pô, 22 milhões de euros nisso aí, é assim que a galera avalia. É assim que a galera avalia. Então, ele tem que ter esse entendimento. E aí, Léo, o que eu falo, vai depender muito de uma coisa que as pessoas acham que não é importante. Mente. A cabeça desse cara, como ele trata, como ele está sendo monitorado, como ele está sendo feito isso. E, Léo, eu tenho como é que eu vou dizer, uma tranquilidade em relação a isso, né? Apesar de não darem valor, e eu falo com conhecimento, que eu conheço o profissional. O Flamengo hoje tem um cara da psicologia dentro do clube, que é o Paulo Ribeiro, que estava no Botafogo ano passado, quando foi campeão de tudo lá, já estava no Botafogo há um bom tempo, né? Ele retorna ao clube e é um expert e um dos melhores, se não for o melhor, dentro dessa área. Então, se utilizar esse rapaz, né, o Paulo, como um cara ali, um mentor, um cara dessa parte mental com os atletas, pode ter certeza que você vai ter bastante equilíbrio. Se você pegar, Léo, tem o Fernando, que foi zagueiro do Flamengo, do Vasco, jogou na Alemanha, que hoje faz um programa na Band, junto com o Getúlio Vargas, né? Foram 2 ex-atletas meus, né? O Fernando fala, o Paulo Ribeiro salvou a minha vida. Então, você vê a importância de um psicólogo dentro de uma pessoa, né? E não é... As pessoas têm muito essa resistência, acho que psicólogo é coisa de maluco, né? Psicólogo não é para maluco, não. Psicólogo é para você fazer seu tratamento, se equilibrar, buscar, né, algumas respostas que talvez nós, né, no dia a dia não tenhamos. E o psicólogo estuda para isso. E ele é muito importante. Eu já tive psicólogos em trabalhos, eu acho extremamente importante, gosto desse profissional ao meu lado, eles te dão muitos subsídios.
tem várias coisas para fazer, várias dinâmicas que ele te ajudam no teu processo do dia a dia e individualmente também. Então, juntando tudo isso, Léo, se ele conseguir ter equilíbrio mental e saber que ele veio para jogar futebol e ele joga muito bem, tendo esse equilíbrio e não botar na cabeça dele, caramba, eu custei 22 milhões, foi a maior contratação e tal, se isso entrar na mente dele, talvez atrapalhe o seu rendimento. Tomara que não. E, Léo, já falei isso aqui ontem, vou repetir, não conheci, não vi entrevista, não vi nada, mas pelo seu jeito, né, de parece um cara bem tranquilão, bem simples, né, cara? Então pode ser que ele tenha uma absorção bem tranquila desse momento, né? Valor de que foi pago e desempenho dentro do campo. Não, verdade, professor. E até dentro disso, né? Até dentro disso, vai falar para o BH, a Rachito, não importa a continuidade deles, né? O Felipe vai oportunizar reforços, né? Daqui a pouco eu vou colocar a mensagem do Thiago Perovano, dar um bom dia para o Wesley, o André Gonçalves, a minha amiga Anne Maldonado, meu parceiro Adriel, Raimundo Moisés, o Geraldo Pereira, enfim, toda essa galera, já somos 215 aparelhos conectados. Eu peço a você que deixe o like, tá? A nossa meta é 200 likes, temos 114, já somos aí quase 220 aparelhos conectados, né? E nos ajude a chegar a uma continha de 200 likes. Eu acho que a conta não fecha, né? Mais de 220 aparelhos conectados, temos agora 114 likes. Nos ajude a chegar rapidamente a nossa meta diária de 200 likes. Eu conto demais com a participação de vocês, tá bom? Então dá essa força, dá essa moral. E até seguindo, professor, falando um pouquinho sobre essa contratação do Samuel Lino, daqui a pouco nós iremos falar do Carrascal, que é prevista a chegada do Carrascal para hoje aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho também sobre a possível chegada do colombiano, é mais reforço do Flamengo. Parece que o Boto projeta mais 2 contratações. Eu vou querer saber do professor essas 2 contratações, né? Quais posições o professor, sendo o homem forte do Flamengo, o professor traria no mercado. Tem muita informação aqui hoje, né? A resenha só está começando, então conto demais com a participação de todos vocês. E olhando, né, professor, até nosso camarada Thiago Perovano, ele fala sobre alguns jogadores. Vocês acreditam que o campo vai falar para o BH e o Arrascaeta numa hipotética continuidade dessa má fase deles? O Felipe vai oportunizar os reforços. Ele é obrigado, né? Eu não costumo falar essa palavra obrigação, mas aí é obrigação do Felipe girar esse elenco, é obrigação do Felipe, né, oportunizar esses reforços, né, Thiago? Até porque o Flamengo não vai investir essa grana toda no Samuel Lino, no próprio Emerson Royal, no Saul Niguez, no Carrascal, que daqui a pouco nós iremos falar, e deixar esses caras, né, professor, no banco, e deixar a paixão falar mais alto em relação a BH e a Arrascaeta. Essa conta não fecha, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí a gente se fala muito, né, do Felipe, que ele é apegado aos amigos e não sei o quê, não sei o quê. E agora, Léo, vai ficar mais exposto, né? Porque não tem porquê. Né? Se os jogadores não tiverem um rendimento à altura, e você tem que fazer, né? Ele fala tanto disso, né? O jogador tem que fazer um controle de carga e tal. Tem que fazer, porque ninguém suporta, Léo. Ninguém suporta. Eu já falei aqui. Eu não sou a favor de uma troca de 8 jogadores no jogo, de 7 jogadores no jogo, não. Eu acho que você pontualmente pode tirar alguns, além da parte física, você tem que olhar também o desempenho técnico no campo. Não pode ficar só preso a uma coisa. São vários fatores ali que influenciam o rendimento do atleta. E aí você começa a pesar. O Bruno Henrique, que foi citado ali, o Arrascaeta, estão jogando bem ou estão jogando mal? Por que será? Será que eles estão desgastados fisicamente? Será que estão numa fase tecnicamente ruim? E aí você tem que juntar o quê? O jogo, né? Que é a resposta final, óbvio, e o dia a dia de treino. Como eles estão suportando no treino. E quem está treinando ali na posição deles. Se está treinando melhor, se está tendo um desempenho melhor, e saber usar um plantel. E o jogador, que eu falei isso ontem, o Flamengo, com um plantel que vem se montando, né? Se o Felipe conseguir fazer com que os 30 que estejam ali, não sei o número ao certo, né? Mas o plantel todo do Flamengo entenda que todos serão importantes, é óbvio que alguns vão jogar muito mais que outros devido à sua capacidade técnica, devido à sua importância pelo modelo do Felipe, devido à sua importância dentro do time. É óbvio que uns vão jogar mais que outros, mas que todos vão ter a sua minutagem e importância dentro de um processo. O Flamengo tem tudo, Léo, tem tudo para fazer um segundo semestre aí muito bom e brigar nas competições. Vai depender muito, é óbvio, do desempenho desses atletas, que é o fundamental para tudo acontecer, e do controle desse grupo através do Felipe Luiz.
com as suas ideias, com a sua troca de informações com seus atletas, fazer com que todos entendam que quando ele troca A por B, não é por gostar mais de A ou menos de B, ou ao contrário, e sim por ideias e por momentos que ele precisa utilizar, não só na parte técnica e tática, mas principalmente pelo melhor desempenho de um time como um todo, e não só individualizando um ou outro jogador. Não, boa, boa. Aí vai ter que girar esse elenco, né? Jogadores de muita qualidade e muita capacidade, aquilo que qualquer treinador pede, né? É o professor treinador, né? O professor com passagens em grandes clubes, no Flamengo também, sabe muito bem o que está falando, né? E aí o Felipe Luiz estava dentro do campo há 3 anos atrás, 3 anos e pouquinho atrás, quase 4 anos. Então entende também a necessidade desse elenco, né? De fazer todo mundo se sentir útil dentro do processo, dentro principalmente da busca, né, pelos títulos. E essas contratações, né, vem num momento importante da temporada, onde qualifica muito, né, esse elenco do Flamengo, dá muito mais possibilidades ao Felipe Luiz, e algo que eu gosto bastante, né, traz uma competição interna. Quem dormir será atropelado, né, porque nós estamos falando de um jogador nível Atlético de Madrid, que é o Saulino, né, o Samuel Lino, o próprio Saul Nigues, tem aí o Carrascal, nós iremos falar agora do Carrascal, é esperado para hoje, né, a chegada do Carrascal aqui no Brasil, professor, e é mais um nome dentro dessas contratações do Flamengo que chega, né, muito forte aí para incorporar essa equipe do Felipe Luiz. E aí não tem para onde correr, professor. É colocar na arena, né? É um jogador que, de certa maneira, agrega bastante. Teve até uma mensagem aqui que coloca o Carrascal como titular. Deixa eu só buscar aqui a mensagem, dar um bom dia para o meu parceiro Anderson Belmiro, né? Um grande abraço para você, Anderson. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá aqui, ó, professor. Olha o time que ele coloca. Meu parceiro Flávio Cardoso. E tem um Carrascal nesse time, né? Vai ter Rossi, Emerson, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Nessa formação do Flávio Cardoso, professor, é um Carrascal jogando um pouco mais ali pelo lado direito, acredito eu, ou até mesmo um 4-4-2, né? Com o Samuel Lino e o Pedro. Pode ser dessa maneira, mas o Flávio Cardoso já coloca o Carrascal, que é aguardado para chegar hoje aqui no Rio de Janeiro, fazer os exames, né? E quem sabe assinar o contrato, até mesmo hoje ou amanhã, ser apresentado como o mais novo reforço do Flamengo. Enxerga o Carrascal em qual posição dentro dessa titularidade da equipe do Flávio Cardoso, professor? Léo, esse time aí é um belo time, né? É um belo time, e eu tô com o Flávio. Eu talvez aí vai ter uma briga ali para mim, né, a nível de titularidade, tá? Que isso vai rodar muito, óbvio, devido ao calendário. Vai ter uma briga ali do Alexandre com Vinha para mim são jogadores, né, de muita capacidade, de muita qualidade. E esse time aí, Léo, eu vou para um 4-4-2, com o Pedro dando profundidade ali, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino, meu amigo, se movimentando, né, cara? Dando opções, né, para esses homens de trás, com o Saul, com o Jorginho por trás. É um timaço. Eu acho que eu estaria na tendência de ter esse time também, como um time titular. Olhando a capacidade. Marcelo, mas o Luiz Araújo, pô, aí você começa a ver, né, Léo? Desse time aí tá fora Vina, tá fora Pulgar, tá fora Luiz Araújo, tá fora Plata, tá fora Bruno Henrique, tá fora Cebolinha. É um plantel, Danilo fora, Varela fora, é um timaço. E eu tenho um detalhe, Léo. Esse é o problema. Professor, esse é o problema. Eu, ouvindo o senhor falar, não tinha me atentado para isso. Mas o problema está aí, esses caras fora, professor. Tentar conscientizar esses jogadores que serão importantes agora numa outra roupagem, não tão titulares, né, como costumavam ser, esses caras que você acabou de falar? Léo, não é problema. Porém, você tem que saber administrar, que pode virar um problema. Óbvio, você olha ali, um Pulgar, ele se encaixa no Flamengo ali, ele pode se achar com condição de jogar, e tem condição de jogar, um Vina, então, todos esses jogadores que eu acabei de falar que não estariam nesse time, se acham, então, é o que eu falei, administração de elenco. E aí, meu amigo, não tem resenha, é trabalho do treinador, e aí, como eu falei, ele precisa de um profissional ali, que é o psicólogo, junto dele, o psicólogo esportivo, galera, que vai estar ali equilibrando, calma,
sua hora vai chegar, sua oportunidade vai ter, e você ter como treinador o olhar do campo, que a gente fala muito aqui, e entender. O Samuel Lino, eu não posso escalar ele porque ele custou 22 milhões. Eu tenho que escalar o Samuel Lino porque ele está melhor que o Bruno Henrique. Eu tenho que escalar o Samuel Lino e o Carrascal porque eles estão melhores que o Plata e que o Luiz Araújo. Caso não, eu tenho que botar o Luiz Araújo. E o Carrascal foi caro? Infelizmente, meu amigo, você foi caro, mas vai ficar no banco, porque o outro está jogando melhor que você. A partir do momento que você consiga tirar o valor, né, e não inserir o valor no desempenho, está tudo resolvido. Nós temos um jogador aí que está sendo falado de volta para o Brasil agora, minha opinião, tá, galera? O Vitinho. O Vitinho, para mim, jogou muito bem no Botafogo, estava bem no Internacional, tem uma postura mais, vamos dizer assim, mais aluada, vamos dizer assim, ele é mais dispersivo, né? Mas é um baita jogador. E toda hora que falava do Vitinho, pô, esse cara custou 10 milhões, se eu não me engano. Esse cara custou 10 milhões, na época tinha sido um grande investimento do clube. Cara, esquece isso. Olha para o campo. O investimento foi feito. Se foi caro, se foi barato, a gente vai falar na hora da contratação. Acabou a contratação, meu amigo, olha para o campo. E aí avalia o campo, e não pesando em cima do atleta valor. Então, esse time, para mim, é um timaço. Para mim, era o time que talvez eu partiria hoje, olhando o time do Flamengo, falei, esse é meu time titular, e a partir dali, Léo, o campo vai me dar as respostas. Tá bem, joga, não tá bem, troca e bota outro. E aí a grande vantagem, né, Léo? Pior é quando você olha para o banco e olha para o campo de novo e fala assim, tem que continuar lá, que lá no banco eu não tenho ninguém para botar. Então, hoje o Flamengo olha e fala assim, meu amigo, levanta cá, entra lá, dá a sua resposta que o fulano tá mal. Isso é uma maravilha para o treinador. E eu brinco sempre aqui, né, Léo? A gente conversa muito para isso. O problema do futebol não é o bom jogador. O problema do futebol, que eu brinco, que eu valorizo muito quem consegue chegar a ser um atleta profissional de futebol, independente de divisão, né? O ruim é o jogador cacareco. Esse atrapalha mais do que dá bons resultados. Não, verdade, verdade. Não é o caso do Carrascal, né? Não é o caso do Carrascal. Eu venho acompanhando algumas mídias aqui esportivas, né, dos países vizinhos, principalmente da Argentina. Os caras estão assombrados, né? Os caras estão realmente assim. Como é que pode o Flamengo estar contratando esses jogadores de nível Europa? Né? O Flamengo vai no Atlético de Madrid e paga 22 milhões de euros, com mais alguns dispositivos, podendo chegar a 25 milhões de euros, né? Quase 30. Né? O Flamengo realmente vai lá na Rússia, que tem muita grana, dinheiro não falta lá para os bilionários russos, né? E traz o jogador, o Carrascal, o próprio Saul Niguez, né? Rapidamente convencido a se juntar ao Flamengo. Né? Então é um Flamengo hoje muito forte, né? Um Flamengo com muita força no mercado. E essas contratações, professor, só aumentam em muita responsabilidade desse Flamengo buscar os títulos. E até, professor, dentro dessa chegada do Carrascal, que é aguardado hoje aqui no Brasil, né? Flamengo se prepara para receber Carrascal no Rio. Nesta quarta-feira, no caso hoje, Meia chega ao Brasil e fará exames médicos antes da assinatura do contrato, e acredito que depois, né, dará uma entrevista ou será apresentado aí pela Flamengo TV e nas mídias sociais do clube. O Carrascal chegando, professor, o Boto fala, né, que tem mais 2 contratações, né, a serem feitas. Quais posições, dentro dessas 2 contratações, o senhor iria no mercado buscar para falar, pronto, o Flamengo está preparado para buscar as 3 competições, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e uma 4ª no fim do ano, que é o Intercontinental de Clubes, professor? Hoje, Léo, vendo todos esses que já chegaram, eu apontaria para um goleiro, porque hoje eu só vejo o Rossi, né? Seria um goleiro aí, Léo, talvez com uma idade um pouquinho mais avançada, um goleiro numa situação de carreira mais equilibrada, que não tem essa ânsia e essa... Lógico que todos querem jogar, claro e óbvio, mas um jogador que pudesse ali, que você falasse assim, caramba, o Rossi saindo, eu boto esse cara aqui, eu estou tranquilo, né? Porque o Matheus, eu acho um goleiro passível de fazer esse movimento, mas está saindo, né? Pelo que a gente escuta, que vai para o Cruzeiro. Então, o Flamengo teria o Rossi e meninos, né? Não desconfiando dos meninos, mas a gente sabe o que é um peso de um Flamengo num momento importante, né? Eu não gosto nem de falar muito dessas coisas, as pessoas dizem que puxa, mas eu não tenho muito isso, não. Você perde um Rossi num momento decisivo, você bota um menino por maior capacidade que ele tem, o menino dá conta do recado, e aí, como é que você fica? Então, eu apontaria, Léo, para um goleiro aí, não no investimento altíssimo, mas mapear, e o Boto tem isso, trazer um goleiro aí mais tranquilo para que ele possa ser ali um segundo goleiro,
como no Flamengo foi, que era primeiro, era segundo e passou muito tempo, como foi o Cantarelli dentro do Flamengo ali, muitos anos, saía um goleiro, ele ficava ali jogando competições, era um goleiro que dava conta do recado, o pessoal ficava tranquilo, né, trazia um goleiro ali, e para mim, Léo, mais um zagueiro aí. Um zagueiro nesse perfil aí de 26, 27, 25, não sei, para estar ali, porque se você olhar o Flamengo hoje ali, tirando os meninos que eu digo, que a gente não sabe, né? É João Vitor, o zagueiro, e Iago, né? São dois garotos que falam muito, mas a gente não o sabe. Cleiton também, professor. Tem Cleiton também, né? Você não sabe. O Cleiton foi uma coisa esquisita. O Cleiton ficou fora, vai ser negociado, o Felipe não conta, entrou no jogo agora. Então você fica meio sem entender as notícias. Às vezes são notícias, Léo, que não são reais. São notícias plantadas por, às vezes por empresários, por uma série de coisas. Mas, enfim, eu hoje, olhando ali laterais, o Flamengo tem meio-campo também, ataque também, eu apontaria para talvez mais importante hoje um zagueiro, um goleiro, e talvez, olhando assim, eu falo isso toda a live nossa aqui, eu não acho o Juninho esse cacareco todo que falam, eu queria ver mais esse cara, mas enfim, vamos botar o Juninho como um jogador mais descartado hoje por todo mundo, né? Com razão, que ele não teve ainda um desempenho bacana. Talvez um 9 ali para estar junto com o Pedro. Então, dentro do mercado oportunidade, eu atacaria essas 3 posições aí. Um goleiro não muito caro, um goleiro para compor, e zagueiro e atacante para brigar ali por posição. Boa, bacana, bacana. E com esses movimentos, professor, dentro até dessas posições que o senhor acabou de falar, um meia não vem, né? E aí seria, de certa maneira, a chegada do Carrascal com o próprio Saul Niguez, seria uma possibilidade de não sentir tanto, né? Uma ausência do Arrascaeta física no time, não rendendo bem, né? E até mesmo indo para o banco e aí funcionando esse meio-campo, criando situações, é mais ou menos isso? Esses caras que estão à disposição conseguem suprir a ausência de um Arrascaeta fisicamente dentro de campo ou não? Theo, eu brinco aqui, né, brincando, mas eu acredito, o meia está no Flamengo, Léo. O meia está no Flamengo, Matheus Gonçalves. O meia está no Flamengo. Né? Posso estar falando uma grande besteira, né? Eu vejo muito, e a gente já falou muito isso esse ano aqui sobre isso. Para mim, tanto o Matheus Gonçalves quanto o Juninho foram pouco utilizados. Não estou comparando qualidade de um nem de outro, mas eu acho a nível de a gente olhar e falar assim: pô, esse Juninho aí, né? Pô, são 10 jogos que esse cara joga aí 70, 80 minutos, não consegue jogar, não. Ele entra pedaços, entra partes, assim como o Matheus. Então, gostaria de vê-los mais um pouquinho. Então, talvez esteja dentro do clube, né, a solução ali para esse meia. Mas, enfim, olhando isso, Léo, não tendo rendimento, Léo, tem que ir para o banco. Tem que sair, tem que trocar. Isso aí vai depender do Felipe. O Felipe é responsável por isso. Né? O Felipe tem que ter esse entendimento na gestão de grupo com esses jogadores de plantel, entender quem pode, quem não pode, quem vai poder, né, ser titular, não ser titular, e poder fazer as avaliações diante, né, de cada partida e avaliando também o desempenho técnico de cada atleta, e aí sempre botar o melhor em campo. E não, como eu falei aqui anteriormente, e não quem custou mais, quem custou menos. Boa, bacana. Tá dando uma vascada aqui na minha webcam. Peço desculpa a galera aí. Mais de 220 aparelhos conectados aqui com a gente. 160 likes, faltando 40 likes para nós chegarmos à nossa meta de 200, galera. Então você que não deixou o like, deixa o likezinho. É muito importante para o nosso crescimento contar com o apoio e a participação de todos vocês. Dê essa moral pra gente. É fundamental aí, tá? 162 likes, faltando 38 para nossa meta diária, tá? E aí, até tirando aqui o Carrascal, lembrando, o Carrascal é aguardado hoje no Rio de Janeiro, né, para fazer os exames, assinatura de contrato, e pode ser anunciado hoje mesmo, né, pela diretoria do Flamengo, né? Lembrando que Samuel Lino, né, será apresentado amanhã no Maracanã, no confronto diante do Atlético Mineiro. Pode até ser que o Carrascal, de repente, vá nesse pacote, né? Chegando hoje, assinando o contrato, fazendo o exame, o Flamengo apresenta o colombiano hoje, e Carrascal e Samuel Lino, né, poderão ser apresentados, como foi no último jogo no fim de semana no Maracanã. Saul Niguez e o Royal, né, foram apresentados aí como as contratações que o Flamengo fez nessa janela e continua a fazer. Eu vou tirar aqui o Carrascal e vou colocar esse menino aqui, né, que o professor acabou de falar, que é o Matheus Gonçalves. Eu até comentei off com o professor
após o amistoso do Flamengo diante do Bayern. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.